Fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais confusão no mundo tricolor, especialmente depois da derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino. São Paulo não consegue decolar na competição. E a Independente, principal torcida organizada do São Paulo, resolveu colocar o seu bedelho na história. Primeiro afirmando que é radicalmente contrária à ideia da demissão de Rogério Ceni. Nas redes sociais é grande o movimento de torcedores do tricolor exigindo a dispensa do técnico. Já contei para vocês que o presidente Júlio Casares nem cogita essa possibilidade quando ele decidiu fazer uma enorme reformulação no elenco. Na virada de 22 para 23 foi para bancar o Rogério Ceni, apostando que o técnico vai conseguir dar resultados ao longo da temporada. A organizada pensa parecido e entende que o Rogério merece um crédito e, por consequência, a continuidade. Mas a própria Independente, que defende a continuidade do Rogério, quer mudanças no time principal já para o jogo contra o Santos, clássico desse final de semana no Morumbi. A organizada exige a presença de 3 jogadores como titulares: volante Luan, também volante Gabriel Neves e o meio atacante Galopo. Logo, 3 atletas que têm sido bastante escanteados pelo Rogério Ceni na atual temporada. Cheguei a contar para vocês que o Gabriel Neves, incomodado com o fato de várias vezes nem ser relacionado para o banco de reservas, sugeriu aos dirigentes do São Paulo que o negociem. O tricolor topa vendê-lo ou emprestá-lo desde que consiga recuperar o investimento. Ele havia sido contratado por empréstimo de R$1,5 milhão e foi comprado no fim do ano passado por R$8,7 milhões. Já o Galopo é o principal artilheiro do time, tem feito gol em todas as partidas em que atua, mas só é titular quando existem várias baixas. Para completar sobre o Luan, outro jogador citado pela Independente, o Luan anda bem chateado com o Rogério Ceni, que não coloca para jogar. De todas as partidas do tricolor em 2023, ele não foi titular em nenhuma. Só para arrematar, uma pérola, mais uma, da torcida Independente, que já encontrou a receita para que o São Paulo volte a ser competitivo, abre aspas. Em 2 anos, nossa dívida vai baixar 50%, e então poderemos pensar na soberania de volta, fecha aspas. É Independente afirmando que a redução de custos, corte de contratações e redução dos salários vai permitir ao clube, num futuro não tão distante, voltar a ser competitivo. A torcida organizada do São Paulo fez esse manifesto, um manifesto público, dando total apoio e respaldo a Rogério Ceni, falando que a arquibancada fala, a arquibancada tem a sua opinião e que eles estão ao lado do técnico Rogério Ceni. Tem ali a questão também do Rogério ter um nome, de ser o ídolo, tudo que foi, tudo que construiu ao longo de sua carreira no São Paulo como jogador. E agora como treinador, com dificuldades. Claro, ano passado ele tinha um time, o time mudou para esse ano, existem peças novas. Muita gente aponta que o São Paulo não conseguiu fazer partidas como fez no ano passado, mas a gente está ainda entrando na 8ª rodada, é o 8º jogo, então o São Paulo mudou muitos jogadores, foram contratados 9 jogadores, então o São Paulo ainda precisa ter um entrosamento. O que vem de críticas, são críticas que vêm do torcedor, nas redes sociais, é que as escolhas do Rogério, de repente uma escalação ali, outra aqui, uma escolha de um jogador, o Galopo, por exemplo, que já mudou até de função, mas quando entra sempre tem feito gols. Então algumas escolhas acabam sendo alvo de críticas em cima das escolhas do treinador. Claro que esse manifesto da torcida organizada mostra que eles estão com o Rogério e que o Rogério não pode ser responsabilizado por tudo que está acontecendo no São Paulo hoje, principalmente o time que ainda precisa melhorar, que ainda precisa apresentar um futebol melhor. Quando eu conversei com alguns dirigentes do São Paulo ao longo do dia, me disseram que essa pressão em cima do treinador, especificamente em cima do treinador, ela não existe, O São Paulo não tem qualquer motivo para duvidar do trabalho do Rogério, mesmo porque é um trabalho que está no começo. O Campeonato Paulista está acontecendo, o São Paulo está trabalhando, está ali se desenvolvendo, mas o time, claro, precisa dar um pouquinho mais. E sem dúvida nenhuma, a grande crítica internamente, e até mesmo uma crítica da direção, foi em relação a ter tomado a virada em 3 minutos. E isso, de fato, deixou muita gente dentro da direção insatisfeita. Todo mundo sabe que a responsabilidade não é só do Rogério, que ela tem que ser dividida com os jogadores e também com a própria direção. Afinal de contas, foi a diretoria que contratou esses jogadores que estão aí e que estão se desenvolvendo e que estão cada vez pegando o entrosamento. Aí vem uma derrota, vem barulho, corredores do Morumbi pressionam, aquela coisa toda, aquela histeria, e a direção está tendo que segurar os ânimos nesse momento, blindar
o futebol do São Paulo, blindar o CT, a Barra Funda, de críticas que vêm do Morumbi. E esse vai ser o papel da direção nos próximos dias na preparação do time até o clássico de domingo contra o Santos. E assim, me garantiram que qualquer situação em relação a Rogério Ceni, a dúvidas em relação ao trabalho dele, isso não existe. Foi nesse sentido que me disseram, olha, não existe essa coisa de pressão, não há pressão aqui no departamento de futebol em cima da comissão técnica, em cima do trabalho que está acontecendo hoje no São Paulo. É claro, é um trabalho que todo mundo enxerga que precisa melhorar, que precisa alcançar uma performance, mas foram 9 jogadores contratados e isso é o tempo que vai dizer. Então assim, essa organizada, né, a torcida independente colocando lá um apoio do Rogério Ceni, dá uma dividida em relação aos torcedores que frequentam o Morumbi. Então assim, a gente já tem quase 25 mil ingressos vendidos para o clássico de domingo. É um ambiente que vai ser um ambiente de apoio, como sempre, mas evidentemente não vindo um resultado ou qualquer coisa diferente de uma vitória, vai ser um ambiente de vaias, vai ser um ambiente de críticas. E aí sim, passa a ser todo mundo alvo, jogadores, comissão técnica e a própria direção. Então, sim, o São Paulo está se blindando nesse momento, há uma blindagem no trabalho para que nada de crítica, nada que venha dos corredores do Morumbi, que venha de rede social ou coisa assim, entre e atrapalhe o trabalho do Rogério. E o Rogério está tranquilo, né? É o perfil dele, né? O Rogério não é um cara que vai ficar vendo crítica, vendo pressão que está acontecendo no Morumbi. O Rogério, ele segue o trabalho dele com a convicção dele. E claro, também, né, quer que os jogadores, né, assimilem o trabalho. E aí é uma questão de você melhorar dentro de campo. É o trabalho no dia a dia. É a comunicação do treinador no dia a dia, no trabalho com os atletas. E aí você tem uma melhora. Sem dúvida, uma vitória no clássico contra o Santos muda o ambiente. O ambiente começa a ficar menos carregado e aí você tem uma sequência de trabalho. Mas claro, é o resultado que move. E esse apoio da torcida organizada em cima do Rogério, ele acaba sendo importante até mesmo para o bem, né, para o bem do ambiente lá na Barra Funda, que é o que a direção do São Paulo vai fazer.